Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série sobre Google Analytics 4. Meu nome é Iago Gomes, sou Tech Lead em projetos de Digital Analytics aqui na MEF Marketing. E no vídeo de hoje, a gente vai entender a complexidade de migração do Universal Analytics para o Google Analytics 4, trazer clareza com relação a uma timeline, quanto tempo vai ser necessário para essa migração. E vamos apresentar também aqui as nossas recomendações de atividades para que você possa ter uma transição completa entre essas duas ferramentas. Bom, antes de começar, é importante fazer um disclaimer aqui sobre esse termo utilizado em plano de migração. Ele remete muito a algo como exportar o que existe numa versão para a nova versão. E o que mais se aplica à realidade é um plano de transição, porque o que a gente está vivendo agora não é somente virar a chave de uma versão para uma versão diferente, um pouco mais atualizada. É de fato esquecer muita coisa que a gente já está habituado, a maneira como enxergar Web Analytics, e passar a pensar num novo paradigma, né? Uma nova plataforma que exige um novo momento de aprendizado e de adaptação. Então, a palavra transição, ela descreve melhor essa etapa atual do que uma simples migração. Até porque não existe uma maneira fácil e rápida, plug and play, de você exportar o que existe no Universal Analytics e importar no Google Analytics 4. Uma dica, que é um recurso que pode ajudar muito nesse momento de descoberta, é acessar a conta de demonstração que o Google oferece de forma gratuita a qualquer pessoa que tiver um usuário Google. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa ter acesso a essa conta. É uma conta que a gente só tem permissão de leitura, ou seja, dá somente para explorar os relatórios, mas já é muito útil para que possa adaptar, explorar um pouco mais os relatórios prontos que o Google já tem, a maneira como o Google configurou os eventos dessa conta, criar algumas explorações também em cima dos dados, já que são contas que ele já tem dados chegando ali, sendo populados há algum tempo. E nessa conta de demonstração tem duas propriedades. Uma propriedade que é somente web e recebe dados ali do Google Merchandise Store, que é uma loja própria do Google. É legal porque lá você vai ter alguns dados, por exemplo, de comércio eletrônico, entender um pouco desse comportamento de e-commerce e a maneira como o Google configurou esses eventos também. E tem uma outra propriedade que recebe fluxos de dados, tanto de web quanto de aplicativos, é o do Fluid, que é um game do Google, e lá você também tem acesso a uma variedade de relatórios mais focados também em games, em apps. Então, fica a dica aí, acesse esse recurso e explora por conta própria as novidades do GA4. Bom, uma pergunta muito feita pelos clientes é por que migrar para o Google Analytics 4? Eu queria aqui trazer 3 pontos para tentar justificar essa necessidade urgente de migração. O primeiro ponto é que já tem um deadline definido pelo Google para desligamento das propriedades do Universal Analytics, que está para julho de 2023, para quem tem conta padrão, e até outubro de 2023, para quem tem conta 360. E é muito provável que o Google não vai voltar atrás dessa decisão ou postergar essas datas. Então, já existe um deadline aí muito claro de quando essas contas vão deixar de receber dados ali e você vai deixar de ter acesso também a esses dados. Um segundo argumento importante para essa migração é justamente para reduzir, né, minimizar os impactos que isso vai ter nas análises de negócio que já vem sendo feita hoje em cima de Universal Analytics. Então, já deve existir ali uma série de relatórios, dashboards que estão consumindo dados de Google Analytics Universal. E se você deixar para fazer essa transição muito em cima da hora, provavelmente você não vai ter histórico de dados suficiente para poder comparar tendência ou para poder fazer uma transição com o mais próximo do que você acompanha hoje nesses dados. Tá? E um terceiro motivo seria aproveitar alguns recursos novos que o Google Analytics 4 tem e o Universal Analytics não tem, como, por exemplo, os insights, né, preditivos e toda aquela parte de aprendizado de máquina que ele tem ali, detecção de anomalias e até mesmo integrações com ferramentas que ainda não estavam disponíveis ali no Universal Analytics para contas gratuitas,
como é o caso, por exemplo, do BigQuery. Para te ajudar nesse momento de planejamento e transição, a gente preparou aqui um plano de transição completo, dividido aí em algumas etapas que consideramos importantes, com base em vivência que nós estamos tendo aqui na prática com projetos de migração em alguns clientes, para te trazer um pouco mais de clareza do que seria essa jornada de transição para o Google Analytics 4 e entender quais são as atividades que você não deve deixar de executar em cada um desses momentos. Então vamos dar uma analisada agora nesse roadmap e em cada um dos pontos importantes a serem abordados nessas etapas. Como vocês podem ver na imagem, esse plano de transição ele é dividido em 3 macroetapas, né? A etapa de avaliação, implementação e otimização. É importante visualizar também que tem uma atividade ali, que ela é contínua entre todo esse processo de transição, que é justamente a etapa de estar com um aprendizado contínuo em cima dos novos recursos que o Google Analytics 4 traz e as releases que o Google vai comunicando de novos recursos que estão sendo ainda atualizados na ferramenta. A gente sabe que o Google Analytics 4, apesar de já ter saído ali de uma versão beta, a gente ainda espera que o Google aplique ainda muitas atualizações até a data onde o Universal Analytics vai ser desligado. Então vai ser comum que coisas que a gente venha falando aqui, por exemplo, até nos nossos próprios vídeos, aconteça algum update e já tenha esse recurso disponível. Por exemplo, no vídeo anterior, quando a gente comentou sobre as 5 principais diferenças, a gente falou que a taxa de rejeição ela havia sido substituída pelas métricas de engajamento no Google Analytics 4 e o Google anunciou agora, nesse mês de julho, que a taxa de rejeição está de volta também no Google Analytics 4, com cálculo um pouco diferente, mas além das métricas de engajamento, agora também temos taxa de rejeição no GA4 e também voltou ali a taxa de conversão, né? Então, uma métrica também que eu particularmente estava sentindo muito falta, porque quem executa ali alguns experimentos, teste AB e acompanha muito essa parte de CRO, né, otimização de conversão, é uma taxa que a gente olha muito, a taxa de conversão. O Google anunciou também que está de volta. Então vamos analisar agora, etapa por etapa, quais atividades a gente deve mapear, né, não esquecer de executar em cada um desses momentos de transição. Vamos começar então pela etapa de avaliação. Bom, essa etapa de avaliação é uma etapa muito importante. Às vezes, as pessoas querem adiantar muito essa etapa, mas ela é indispensável quando se fala em GA4, porque é o momento justamente de, antes de ir para a ação, fazer uma imersão interna no negócio, conversar com alguns stakeholders, educar essas pessoas, inclusive, sobre a importância de migração do GA4, mapear ali algumas dependências, né, sobre os casos de uso que vocês têm hoje no negócio de vocês, entender de que maneira a gente vai ter que fazer esse depara, fazer toda uma parte de planejamento em cima disso também. A parte do plano de métricas também é um outro ponto indispensável, né, principalmente quando a gente fala em Google Analytics 4, algumas limitações que essa ferramenta tem, por exemplo, com relação à quantidade de eventos com nomes diferentes. Se você for deixar a coisa muito solta, pode ser que no longo prazo você atinja esse limite aí de 500 eventos, porque é muito diferente a maneira como era coletado no Universal Analytics. E se isso não tiver muito bem estruturado ali em cima das linhas de negócio, em cima dos produtos importantes e dos KPIs importantes que vocês precisam mensurar, é muito fácil disso atingir esse limite. Então esse plano de métricas é importante também para trazer um pouco mais de clareza em como vai ser essa coleta. É um momento também para avaliar as features utilizadas hoje no Universal Analytics. Como a gente comentou, né, o Google Analytics 4 ele está passando por diversas atualizações até o ano que vem e provavelmente vai ser continuamente assim, né, uma ferramenta que o Google está trazendo agora para o longo prazo. Então é importante entender se os recursos que vocês utilizam hoje no Universal Analytics eles já estão disponíveis no Google Analytics 4 e se não estiverem, né, de que maneira vai ter que ser feito esse depara, entender também quais são as integrações nativas e quais são as dependências que essas integrações têm com o Universal Analytics. Por exemplo, o Google Ads
pode ter muita dependência em cima de segmentações de público-alvo, em cima de conversões, com base em eventos configurados. É um ponto também para entender com calma. E, se quiser, já é o momento também para habilitar ali um setup básico, né, o dual tagging, ou seja, deixar habilitado tanto o GA4 quanto o Universal Analytics no site, só que no momento somente plugando a tag do GA4 para que ela já possa ali começar a coletar alguns eventos, algumas interações e já ir registrando histórico em cima do seu negócio. Como o Google Analytics 4, ele já coleta automaticamente ali uma série de eventos, somente em plugar com a medição otimizada da ferramenta, você já vai ter muitas informações sendo processadas ali com base em dados reais ali dos seus usuários. Então, essa etapa de avaliação, onde você já entendeu ali todos os objetivos de negócio, já mapeou todos os casos de uso para contemplar todas as áreas, né, nessa nova configuração do Google Analytics 4, entramos então na etapa de implantação, né? A etapa onde a gente vai colocar a mão na massa de verdade e fazer uma configuração ali um pouco mais avançada do Google Analytics 4, onde a gente vai já ciente ali dos grupos de produto que a gente vai estar mensurando, a gente vai eleger ali todos os eventos customizados que a gente vai precisar criar, né? Se os eventos recomendados pelo Google não atenderem a essas necessidades, entender também em cima de cada um desses eventos, quais são os parâmetros que a gente vai coletar para enriquecer ainda mais essa mensuração em cima de áreas de negócio e afins. É um momento também ideal para habilitar ali as integrações necessárias, né? Então, existe uma série de produtos Google que tem dependência direta com o Google Analytics, como, por exemplo, o Search Console, o Merchant Center, o próprio Google Ads, né? Como a gente comentou ali, configurar esses novos públicos-alvo, compartilhar eventos de conversão e até mesmo fazer uso de recursos que não tinham no Universal Analytics, como, por exemplo, públicos preditivos, toda aquela parte de insights com base em modelos de máquina que o GA4 traz, e até mesmo habilitar a integração do BigQuery no momento quando a gente fala em montar visualizações, né? A integração com o Data Studio ainda não está 100% perfeita, ainda falta muitas dimensões ali para poder gerar esses relatórios. Então, também é um momento de habilitar a integração com BigQuery para que você já possa ir se familiarizando com essa ferramenta. Tudo indica que vai haver uma dependência muito grande também do Google Analytics 4 com o BigQuery, e o BigQuery já é um recurso ali da cloud do Google que vai te abrir novas possibilidades, inclusive, que o GA3 não tinha de maneira tão fácil, como, por exemplo, se conectar com outras bases de dados dos seus negócios, como de CRM, enfim, criar ali, de fato, um data lake em cima também, né, dos dados de Google Analytics. Um outro ponto importante também é trazer ali, né, as dimensões e métricas customizadas, né, se você já tinha essa configuração feita no Universal Analytics, e pensar também ali nos First Party Data, como, por exemplo, as propriedades de usuário internas do seu negócio, de que maneira você configura ali User ID ou quaisquer outras propriedades de usuário que sejam interessantes aí nos casos de uso do seu negócio, para que você possa ter um setup mais avançado e deixar a sua configuração do GA4 mais completa. Passado então essa etapa de implementação um pouco mais avançada da ferramenta, a gente entra na etapa final, que é onde vamos otimizar e avaliar, né, reavaliar, na verdade, toda aquela configuração feita. Então, atividades importantes que a gente não deve esquecer é de validar a implementação, ou seja, saber se os dados já estão prontos ali para ativação de fato, validar a coleta, o tagueamento feito, se ele está atendendo certinho, se existe alguma duplicidade, algum erro ali que pode ter passado batido, né? Fazer uma grande revisão da etapa de implementação. Importante também ter certeza que todos os casos de uso que foram mapeados ali na etapa de avaliação, eles estão contemplados, né? Fazer uma comparação, então, dessas métricas com as métricas do Universal Analytics, para entender se elas estão ali pelo menos próximas do que é esperado. É um momento também para garantir que todo o time está capacitado, né? Então, todos os stakeholders aí já estão treinados nessa nova ferramenta, entendendo como é que eles vão agora
passar a analisar os dados, que eles já fazem essas análises em cima do Universal Analytics, e por fim, eleger aí o GA4 como ferramenta padrão de dia a dia, para que todos da empresa, né, já possam estar familiarizados e utilizando essa ferramenta como principal nas análises de performance, de marketing que são feitas no dia a dia da empresa. Bom, então, como vimos, esse é o plano de transição ideal para o Google Analytics 4. Espero que tenha ficado clara a explicação. Se você ficou com alguma dúvida, te convido também a deixar um comentário aqui sobre qual é a sua dúvida. A gente tenta esclarecer com mais detalhe também, ponto a ponto. Espero que também tenha ficado clara a questão de migração versus transição, né? Quebrar um pouco o viés assim que a gente tem visto no mercado, das pessoas entendendo que é somente a instalação de um script, a habilitação de uma tag nova, quando na verdade o buraco ele é mais embaixo, ele exige todo um replanejamento, toda uma imersão ali, mapear objetivos de negócio para que tudo esteja contemplado na nova ferramenta. Se você gostou desse vídeo, te convido também a se inscrever aqui no canal da MEF, dá um joinha no vídeo, curte e compartilha também aí com seus colegas de empresa e amigos que precisam ter um pouco mais de clareza aí nessa jornada, o quão complexa ela está sendo aí para todos que estão vivendo. Um abraço e até a próxima.